Bom, gente, então vamos continuar nosso papo aí sobre geometria molecular. A gente viu na aula passada as geometrias mais importantes para todas as provas, que são linear, trigonal ou triangular e a tetraédrica. Hoje a gente vai ver a geometria daquelas moléculas que expandem o octeto. São um pouco mais complexas, não quer dizer que você não vai aprender, você vai aprender, mas por favor, o número 1, o vídeo 1 de geometria molecular é muito mais importante, mas muito mais importante do que esse vídeo 2. Então, dê foco máximo lá, 90% lá, só 10% aqui, mas ó, vem comigo, vamos nessa que hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora nessa! Então, olha só, a melhor coisa é nós pegarmos aqui e revisarmos rápido o que é o polo de repulsão. Polo de repulsão, como a gente já viu, seria uma ligação sigma, um par de elétron livre, aquele par não ligante, ou então quando eu tenho um elétron só desemparelhado. Vamos pegar aqui e fazer a revisão em algumas moléculas que eu pus. Lembrem que para a geometria só interessa o átomo central. Então você detecta quem é a criatura, olha, conta quantas sigma tem, quantos pares livres. Depois disso, tá feito. Vamos olhar essa primeira. Olhem que o elemento central é o nitrogênio. Quantos polos de repulsão eu tenho? Aqui tem uma sigma, então é um polo. Aqui tem um elétron desemparelhado, lembra que o elétron desemparelhado ele conta. E aqui tem uma sigma e uma pi, só conta a sigma. Então nesse caso eu tenho aqui 3 polos. Boa. Se vocês olharem para a próxima molécula, aqui eu vou ter, ó, um par, 2 pares, 3 pares, uma sigma, 2 sigma, 2 sigmas e 3 pares. Eu tenho exatamente 5 polos. Vamos olhar a próxima. Se vocês olharem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, sério, é só um pouco de treino. Depois você treina um pouco, você consegue com a maior simplicidade determinar toda a vida o número de polos de repulsão. Então, nesse aqui eu tenho 6 polos, tranquilo. E o próximo que eu pus aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 3 sigma e 2 pares. Eu tenho exatamente 5 polos. Isso era só para relembrar vocês, né? Como é que você conta o número de polos. Sigma mais par livre ou elétron desemparelhado. Beleza. Agora, bora pegar e vamos observar o seguinte. Revisar qual seria a geometria quando eu tenho esse número de polos. Então, olha só. Se vocês tiverem 2, ela é linear. Então, se são só 2 polos, linear. Beleza. Se tiverem 3 polos, aí ela vai ser trigonal, como a gente vê aqui, ó. Trigonal ou triangular. Aí lembrem que trigonal, você tem esse aqui, o triângulo, de boa, e que esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 120 graus. Tranquilaço. E é daí que pode sair, por exemplo, a geometria angular. Se você tiver um par livre, aí fica só o ângulo e o par fica bem aqui. Boa. Tetraédrica. Se são 4 polos, você conta 1, 2, 3, 4, nem erra. São 4 polos, tetra. Então, a tetraédrica é aquela que você tem muito característica para o carbono, que é assim, ó. Lembre que o pontilhado quer dizer atrás da lousa. Essa cunha cheia aqui, ó. Esse triângulo quer dizer na frente da lousa. E a linha normal, ela quer dizer na lousa, no plano da lousa. E este ângulo aqui, no tetraedro, a gente vai ter que lembrar que é 109 graus e 28 minutos. E a partir do tetraedro, se eu tirar um dos polos, eu tiro de cima que fica mais fácil, aí eu vou ter, por exemplo, o elemento A, aí vai ficar só a parte de baixo, ó. Se ficar só a parte de baixo do tetraedro, essa geometria não é mais tetraédrica, a gente chama de piramidal. Boa. E se eu tirasse 2 e colocasse 2 polos, poderia ficar uma coisa assim, ó. Tá aqui a letra A, aí ficaria um aqui e um aqui, teria um átomo qualquer, eu teria um par aqui e um par aqui, e essa geometria agora seria apenas angular. Então lembre que o par, quando tem o par livre, ele conta para o número de polos, mas ele não conta quando você vai denominar a geometria, só quem está ligado. Então, a partir do triângulo, eu posso ter o triângulo ou ângulo. A partir da tetraédrica, se tiver os 4 elementos, tetraedro. Se só tiver 3, é a pirâmide. Se só tiver 2, é o ângulo. É muito tranquilo e é 90% aí
realmente dos exemplos, né? E se houver a velha expansão do octeto que a gente viu uma aula atrás? Se eu tiver 5 polos, você foi lá e contou, 5, vai ser uma bipirâmide de base triangular. Você diz, Michel, começou a complicar. Começou não. Bi-tri. Bi mais tri, 5. Então 5 polos. Bipirâmide com a base triangular. Eu vou já colocar naquele projetorzinho de moléculas para a gente ver no espaço que fica mais fácil. Mas por enquanto vamos ter uma ideia que vai ser uma coisa assim, ó. Eu tenho um elemento aqui qualquer, pode ser o A. Aí eu tenho um para cima, um para baixo. Vejam que esses estão todos no mesmo plano. Aí linha pontilhada, quer dizer que está lá atrás. E o triângulo quer dizer que vai estar aqui na frente. Então você tem uma pirâmide em cima, uma pirâmide embaixo e a base ela é triangular. Se eu fizesse a ligação aqui, ó, ligando, ia nos dar uma ideia, né? Ó, que eu tenho uma pirâmide em cima e eu tenho uma pirâmide embaixo. Então bipirâmide e a base ela é triangular. A gente vê já isso aí com mais clareza. Se vocês olharem, aí eu vou botar aqui um pouquinho para cima para ficar melhor ainda, ó. Vamos deslocar aqui um pouquinho, só deslocar aqui um pouco. Bipirâmide com a base quadrada. Se tiver 6 polos, você foi lá e contou. 6. Bi-quad. Bi-quad. 2, 4. Aí dá os 6 polos. E como é que ficaria? Aí você pensa no elemento A. Aí fica um para cima, um para baixo. Um lá atrás, outro lá atrás. Aqui na frente, ó. E aqui na frente. Então, 2 na frente, 2 atrás, formando uma base quadrada, que eu vou colocar aqui, ó. A base aqui, ela é um quadrado. Tudo bem? Aí, se eu ligasse isso aqui, ó, vai ficar um pouquinho riscado, mas dá para ter uma ideia. Eu tenho uma pirâmide em cima, ó. Certo? Eu vou ter também uma pirâmide aqui embaixo. E vocês estão vendo que a base, ela é um quadrado. São 4 elementos ali. Seria se eu quisesse colocar aqui, ó, um elemento B aqui, um elemento B aqui, outro aqui, um aqui e um aqui. Então vocês estão vendo aí, ó, 6 polos de repulsão. Então, revisando aí, se tiver 2 polos, linear, 3, triangular, 4, tetraedro, 5, bi-tri, bipirâmide de base triangular e 6, bipirâmide de base quadrada. Então, bipirâmide de base quadrada. Vamos pegar e observar isso aí no espaço, para ficar mais seguro quanto a isso. Vamos nessa? Bom, então olha só. Aqui eu tenho só 2 polos, como vocês podem ver. Eu tenho esse daqui, ó, e esse daqui, ó. Só 2 polos. Então é linear. Se eu colocasse mais um, aí se a gente girar aqui, ó, vocês têm a trigonal. Se a gente colocasse o ângulo, 120 graus, trigonal. Vocês estão vendo que eu tenho um polo, 2 polos, 3 polos. Tranquilo. 4. Colocando mais um nessa criatura, ó. Colocou mais uma. Se eu girasse aqui, ó, eu tenho o velho e bom tetraedro. Então, o tetraedro é quando eu tenho 4 polos. Vocês têm um aqui, né? Como vocês estão vendo, ó. Outro aqui, outro bem aqui e outro bem aqui. São 4 polos. E se forem os 5, vou colocar mais um. Ele vai entrar onde? Olhem só. Aí que legal, ó. Essa é importante. Eu vou tirar os ângulos. Primeiro vamos ver sem os ângulos. Vamos tentar entender. Vocês olharem, ó. Eu teria uma pirâmide aqui em cima, ó. Ligando aqui, tá certo? E eu teria uma pirâmide aqui embaixo também, ó. Se eu ligasse. Vou já colocar aí para vocês visualizarem bem. Agora, legal, ó. Vocês estão vendo que eu tenho aqui, ó, uma base triangular. Se eu olhar para a base, ó, é um triângulo. E os ângulos são ângulos de 120. Agora, entre o eixo, tá certo? Entre o eixo e a base, eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, na base, 120. Agora, o eixo, aqui que vocês estão vendo, ó, e a base, eles são perpendiculares. Então, é um ângulo de 90 graus. Então, aqui, eu tenho ângulos diferentes para essas moléculas. Eu tenho 90 e eu tenho 120. Aqui, ó. 120 na base e eu tenho 90 bem aqui. Gente, só lembrar uma coisa, essa posição aqui, ó, da base, tá certo? Essa posição da base
ela é chamada de posição equatorial. E essa posição aqui, ó, que vocês estão vendo, essa posição, que seria o eixo principal, é chamada de axial. É eixo e base. Eixo e equador. Então, posição axial, posição da criatura equatorial. E entre o eixo e a base, 90 graus. Vamos olhar se eu colocar mais um polo. Coloquei mais um. Bom, se eu colocar mais um aqui, ó só. Ó a base quadrada. Então, se a base ela é quadrada, agora vocês estão vendo aqui, ó, acompanha. Base quadrada, os ângulos são de 90. E se eu pegar aqui o eixo, ó, vocês estão vendo o eixo? Tá aí, ó. Se eu ligasse aqui devagar, eu teria a pirâmide de cima e a pirâmide embaixo, de boa. E vocês estão vendo que entre o eixo e a base, ó, também é um ângulo de 90 graus. Isso daqui é a posição axial, isso aqui é a posição equatorial, que seria a base e o eixo. Lembrando, essas geometrias são bem mais complexas, né? E esses nomes é para quem está precisando aprofundar um pouco. Não precisa ficar preocupado com isso, é ter uma ideia, tá? É olhar e entender. Vocês viram que se eu tiver 5 polos, então é bipirâmide, base triangular, a criatura. Se eu tiver 6 polos, é biquadra, bipirâmide de base quadrada. Agora vamos ver as geometrias derivadas. Eu vou primeiro deixar aqui, ó, 5 polos. Vocês estão vendo aí 5 bolas brancas e uma violeta. Então, se eu pegasse e tirasse um dos átomos e deixasse um par, ó só, se vocês olharem para cá, ó, eu tirei um dos átomos e deixei um par. Quantos polos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5 polos. Só que agora a geometria é feita só por esses daqui que tem átomos, ó. Vocês estão vendo que eu teria aqui o eixo e só aqui e aqui. Isso aqui não parece muito não, mas o pessoal costuma chamar isso aqui de geometria em forma de gangorra. Há quem veja uma gangorra aqui, sei lá, fica uma pessoa aqui, um aqui, eles ficam aqui, ó. Então, de repente, né? Agora, isso é geometria em forma de gangorra, tá? Então, se vocês tiverem a bipirâmide de base triangular, bitri, e você tirar um átomo e deixar um par, fica só essa geometria em forma de gangorra. Se eu tirar outro átomo, ó, tirei, e colocar um par, essa é mais fácil de ver. Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho 5 polos, normal. Eu tenho aqui um átomo, ligação sigma, 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 um par e um par, 5. Só que agora eu tirei 2 átomos, ficaram só 3. E se vocês olharem para cá, ó, claramente, o formato que eles estão fazendo aqui, ó, é um formato de T. Então essa geometria se chama geometria em forma de T. Boa. Geometria T. Tranquilo. De boa. E se eu pegasse e tirasse mais um átomo, tirei, ó, e colocasse um par? Aí vocês estão vendo que a base agora ficaram os pares. A base ficaram os 3 pares. E no eixo ficaram os átomos. Então essa geometria agora, já pensa na tua cabeça aí. Os pares, eles não contam na geometria. Era só para eu saber quantos polos. São 5. Eu tirei 3 átomos e coloquei 3 pares. Só ficaram 2 átomos. Essa geometria agora, ó, vocês estão vendo que é só a linha. Então essa geometria, ela seria uma geometria linear. Na boa, tranquilo. Agora vamos voltar aqui um pouco, ó. Vou tirar os pares, de boa. Vou colocar aqui, ó. Vamos contar, não vamos perder a conta não. Quantos polos eu tenho aqui? Vocês estão vendo que eu tenho uma sigma, 2, 3, 4, 5, 6 polos. 6? Biquad. Bipirâmide de base quadrada. Se eu pegasse e tirasse um átomo e botasse um par, tirei um átomo, pus um par. Você sabe o que é que fica aqui, ó? Em vez de ser uma bipirâmide, agora só ficou a parte de cima. Então é uma pirâmide de base quadrada. Então se era uma bipirâmide, eu tirei um átomo e pus um par, fica uma pirâmide de base quadrada. Vamos tirar mais um átomo. Tirei mais um e coloquei um par no lugar dele. Opa, essa geometria aqui é interessante, mas ela, como eu disse, não é para se preocupar muito, é só para se ter uma noção. Se vocês olharem aqui, ó, vocês começam a perceber, tá certo? Que ficou um par em cima, um par embaixo. Só ficou a base. Então só ficou um quadrado. Por isso que a gente chama de geometria do quadrado planar. Geometria do quadrado planar. Ficou só o quadrado, ficou só a base.
Se eu pegasse e resolvesse aqui, ó, eu quero tirar, sei lá, mais uma. Tira mais um átomo aí, tirei e coloquei um par. Aí o que é que você percebe? Geometria na forma de T. E aí começou a ficar tranquilo, né? Já voltou a uma que a gente conhece. Então essas são as geometrias derivadas. Derivadas tanto da bipirâmide com base triangular, como da bipirâmide de base quadrada. Vamos pegar agora as moléculas real e oficial e vamos ver como desenrolar isso aí para vocês ficarem tranquilos se vier a cair. Vamos nessa. Bom, então olha só. Se cair na prova, as duas que têm a maior probabilidade de cair são essas duas primeiras. É o PCl5 e o SF6. E vocês vão entender fácil por quê. Gente, o fósforo, a gente vai lembrar que é um elemento da família 15, antiga família 5A, quer dizer que ele só tem 5 elétrons na última camada. Então ele está aqui, ó, fósforo, tem 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Só 5 elétrons na última camada. Beleza. O cloro, ele tem 7, né? A gente sabe que o cloro é elemento da família 7A, hoje família 17. Então, o cloro, ele tem 7 elétrons na última camada. 7 elétrons na última camada. Se isso daí é verdade, você vai pensar, pô, o cloro só faz uma ligação, completa o octeto. E o fósforo vai ter que fazer 5. Michel, mas ele vai passar do octeto, porque se ele tem 5 elétrons, ele só precisa de 3. Mas a gente viu que não tem outro jeito. Se a molécula existe, então eu vou colocar aqui, ó, um cloro aqui, liga. Lembrando que o cloro tem 7 elétrons. Aí eu vou colocar um cloro aqui, ó. Aí você vai e liga. De boa. Bota outro cloro, não perde a paciência, pelo amor de Deus. Coloca outro cloro, vão olhando. Coloca outro cloro, tá aqui o rapaz. Aí você liga. Agora contem os polos. Lembre que só interessa o elemento central. Se só interessa o elemento central, você vai ver, ó. 1 sigma, 2, 3, 4, 5. Nenhum par livre. Então todos os átomos estão ligados. Você conta 5, não decora, aprende. 5, bi-tri. Bipirâmide de base triangular. Então como é que eu desenharia isso daí? Fósforo aqui, fica um cloro aqui em cima, um cloro aqui embaixo. Um cloro aqui. Bem aqui, ó, um cloro. E aqui, ó, outro cloro. E o nome, a gente já viu. Isso aqui seria a bipirâmide de base triangular. Então, bipirâmide de base triangular. Vocês estão vendo aqui, eu vou colocar de vermelho, ó. Aqui, ó. O triângulo da base, certo? Então, eu tenho aqui, ó, a bipirâmide de base triangular. Feito a outra. Bora, sem perder tempo. Você vai, SF6. O enxofre, família 6A, hoje família 16. Os 7 poloneses, os 7 porquinhos, os 7 lá, porra que for. O flúor, bem aqui, família 7A, atualmente família 17. Na boa. Então o enxofre ele tem 6 elétrons. Você põe o rapaz aqui, ó. S. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembre que o enxofre está no terceiro período, né? O, S. Aí, Michel, não é segundo, não? Não, é terceiro. Porque no primeiro período só tem 2 elementos. No primeiro período só tem hidrogênio e o hélio, bem aqui. Depois começa o segundo período, quer dizer que o oxigênio ele está no segundo período. Tu olhou para essa criança, aí tu vai. Flúor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O outro flúor, mesma coisa, 7. O outro igual, idêntico, 7. O outro flúor, idêntico. E os outros 2 também. O flúor só faz uma ligação. Agora, o enxofre, vocês estão vendo que esse rapazinho aí, que o enxofre, ele está fazendo o quê? 6 ligações, SF6. Eu sabia que tem 6 flúor, cada um faz uma ligação, eu ia obrigar o enxofre a fazer 6. Meu amigo, o enxofre está fazendo 6 ligações, tem 6 átomos, então contando os polos aí, ó. 1 polo, 2, 3, 4, 5 e 6. São 6 polos. Se são 6 polos, bi-quad. Não precisa decorar, a gente vai aprender isso daí. Então, bi-quad. Desenho. Olha como não sai difícil. Eu colocaria aqui o enxofre, aí aqui um flúor, aqui embaixo outro. Lá atrás um flúor, lá atrás o outro. Aqui na frente um flúor, aqui na frente
o outro flúor. Então, bipirâmide, vocês estão vendo aqui que a base, ó, ela é um quadrado. E eu tenho aqui a parte da pirâmide de cima, tranquilo, e a parte da pirâmide de baixo. Então, é difícil? É não. Agora, volto a repetir. As mais importantes são 2 polos, 3 polos, 4 polos. Mas isso aqui, todo mundo, se quiser um pouquinho de paciência, tiver um pouquinho de paciência, aprende. Gente, nome, vamos só escrever, sem ficar com preguiça. Bipirâmide de base quadrada. Agora vamos para as derivadas. Vamos analisar as fórmulas derivadas. Olha só. Vamos começar com SF4. Eu já vi aí, já coloquei, então a gente não vai perder muito tempo. Sabe que esse enxofre aqui, ele tem 6 elétrons. Então eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não são 4 flúor? Cada flúor não tem que fazer uma ligação? Então liga um flúor aqui, outro flúor aqui e outro aqui. Agora vamos contar os polos, junto comigo. Perca tempo não, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 polos, te lembra? Bipirâmide de base triangular. Façamos isso. Se é uma bipirâmide de base triangular, ficaria S, aí eu vou colocar aqui, ó. De boa. Coloquei. Agora vocês sabem que tem um par. Eu coloco aí, ó, na base. Então como é que ficaria? Se eu olhasse, ficaria, ó, S. Aí eu vou colocar flúor aqui, coloco flúor aqui, tá certo? Numa boa. É melhor até colocar essa última pontilhada. Flúor aqui. Lá atrás, o flúor. Aqui na frente, o outro flúor. E aqui o par. Vocês lembram que agora não ficou mais a bipirâmide de base triangular inteira. Ficou só essa parte que vocês estão vendo. Isso aqui é o que eu mostrei lá para vocês, que se chama geometria em forma de gangorra, tá certo? Geometria em forma de gangorra. Vamos para a seguinte. XF2. Recentemente isso aí caiu na prova do Enem, mas não caiu para você dar geometria. Caiu só para contar os polos. Se vocês olharem para isso aqui, ó. O xenônio é um gás nobre. Gente, quando vocês virem um gás nobre, 8 elétrons. São 8 elétrons, você vai, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O flúor, nós sabemos que o flúor ele vai ter que fazer 2 ligações. Cada flúor faz uma, né? 2 ligações que cada um faz uma. Então liga um flúor aqui e liga um flúor aqui. Feito. Uma vez feito isso, o que é que eu vou ter agora? Conte os polos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 polos. Se eu tenho 5 polos, bipirâmide de base triangular. Aí você vai e desenha aí, ó. Ficaria xenônio. Aí eu coloco aqui, ó, um flúor. Coloco aqui o flúor. E na base eu coloco aqui, ó, os pares. Em vez de ficar um triângulo lá inteiro, fica só um pedaço. E vocês estão vendo que esse pedaço que ficou vai me dar uma geometria linear. De boa? Então essas duas são um pouquinho mais complexas, mas dá para desenrolar e numa boa. Vamos ver as duas últimas que eu separei aqui, para a gente ficar tranquilo nessa parte de geometria molecular 2. Se vocês olharem agora, ó, aqui, X é F4 e I Cl3. Vamos entender como é que funciona. O xenônio eu já vou direto aqui, eu já peço a liberdade de vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gás nobre. O flúor só faz uma ligação. Então liga um flúor aqui, liga um flúor aqui, liga outro flúor e liga outro flúor. Michel, por que você pôs 4 flúor? Porque tinham 4 aqui, né? A atomicidade era 4. Então do jeito que está aí, se nós contarmos os elétrons, 1, 2, 2 pares, 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma. 4 sigma e 2 pares, 6 polos. São 6 polos. Bipirâmide de base quadrada. Vamos desenhar ela inteira primeiro, ó. Ficaria xenônio aqui, aí eu colocaria aqui, ó. Aqui, aqui, lá atrás, pontilhado lá atrás, cunha cheia aqui na frente e aqui na frente. Bipirâmide de base quadrada. Vamos pegar e fazer o seguinte. São 2 pares, um fica em cima e embaixo. Ficaria xenônio. Aqui ficaria um par, aqui ficaria outro. Aí eu vou ter só a base que sobrou, ó. Flúor, aqui outro flúor e aqui outro flúor. Poxa, se só sobrou a base, só sobrou o quadrado que vocês veem aqui, ó. Não sei se vocês estão lembrados, mas vão lembrar agora. Se só sobrou esse quadrado, isso aí é o que a gente vai aprender a chamar de geometria do quadrado planar. Isso
que é mais, gente, sério, essas últimas geometrias aqui, essas derivadas, essas 4 últimas, as 2 que a gente acabou de fazer, as 2 que a gente está fazendo agora, é mais para quem vai fazer um vestibular, segunda fase da FUVEST, por exemplo, ou de repente vai fazer um ITA, um IME, aí vai cair esse tipo de coisa. Nos outros vestibulares, bem menos importante. Eu estou batendo nisso para vocês lembrarem bem dessa situação. ICL3. Quem é que é mais eletronegativo? É o cloro. Vocês lembram que é flúor, cloro, bromo e iodo. E a eletronegatividade cresce para cima. Então o cloro é mais eletronegativo, quer dizer que por meio vai ir o iodo. Gente, o iodo e o cloro são da mesma família, eles têm 7 elétrons na última camada. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se o iodo tem 7, ele só precisaria de uma ligação, mas vocês estão vendo que ele vai ter que fazer 3, porque se tem 3 cloros e cada cloro faz uma, vai ter que se ligar com o elemento central. Aí eu vou ligar aqui, ó, cloro. Eu vou ligar aqui cloro. E eu vou ligar aqui cloro. Liguei os 3 cloros. Vamos contar. Eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 3 sigma e 2 pares. Se são 5, 3 sigma e 2 pares, eu posso dizer que eu tenho 5 polos. Gente, quando eu tenho 5 polos, bipirâmide, de base triangular. Se isso é verdade, quando eu colocar aqui, ó, ficaria o iodo no centro, aí, ó só, aqui, aqui e aqui. Aí o que é que vocês já sabem? Os pares vão ali para a base. Se os pares vão para a base, vai ficar iodo aqui, ó. Aqui eu passaria a ter cloro. Aqui eu teria cloro, aqui eu teria cloro. Aqui eu teria um par e aqui eu teria um par. Para dar o nome da geometria, você só olha para os átomos que estão ligados. E quando você olha para essa criança aqui, você vê que só ficou o T. Então isso aqui é o que a gente chama de geometria em forma de T. Então essas são as geometrias derivadas e que às vezes o pessoal bota tanto medo em vocês, tá? Primeiro, não é tão difícil assim. E a segunda coisa, que se vocês olharem isso daqui, vocês vão aprender. O esquema é aprender. Às vezes a gente quer decorar aquele negócio de molécula. A X2, aquilo ali é para deixar qualquer um maluco. A gente fica maluco com aquela parada e acaba sem entender nada. Então aqui vocês aprendem 2 polos, linear, 3 polos, trigonal, 4, tetraédrico, 5, bipirâmide, base triangular e 6, biquad, bipirâmide de base quadrada. Beijo imenso no coração de vocês. Próxima aula, hibridação, tá? Super, super, super importante. Vamos nessa. Beijo grande. A gente se vê já.